William, toma banho, vai. Quem? Oi? Ô, Rodrigo, você tá fazendo pau lá, Rodrigo? Ainda não, né? Apenas, filho. Bom, aí, veja lá, Rodrigo. Boa noite, Bia. Boa noite, Setoninho. Boa noite, João. Sandra, William. Boa noite. Edson. Oi, João. Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Júlio. Boa noite. Delícia. Oi, Davi, boa noite. Davi. Cadê o seu Walter? O seu Walter não? E seu Toninho, o senhor está melhor, seu Toninho? Eu? É, Estou ótimo já. graças a Deus. Então. Estou no banco de reserva, né? Já estou no banco. Mas tá bom. Mas tá bom, está chegando lá. Graças a Deus. Então tá. Andréia está na Grécia? É, Mediterrâneo, você viu? Mediterrâneo. Estou vendo. Quem? Quem pode não se brinca. Quem pode, pode. Quem não pode, bate palma. É, exatamente. Deus te ajude. Amém. Ana e Caetano, todos. E aí, pessoal? Tudo bem? Caetano, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Márcio, tudo bem? Sheila, boa noite. Julita, Normitia. Cadê a Norminha? A Norma tá caída na cadeira lá, acho. Apareceu lá. Ô, Norminha. Tudo bem? Acordou agora? Será não? Acordou agora, foi boa. O povo tá animado hoje, né, Toninho? O povo hoje está animado. É o Evangelho. É isso aí. É luz. Isso. Eita, nós. Deixa eu ver aqui. Eu perdi que oração. Não vai começar. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite. Márcio. Oi, Tudo bem? tudo, graças a Deus. Que bom. Ai, Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Tiotinha. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Zildinha. Boa noite, querida. Zil. Oi. Oi, tudo bem, Rodrigo? Cadê a Bia que me falou boa noite? Eu não estou vendo. Porque tem alguém apresentando a tela do celular. Ah, tá. Seu Cláudio, acho que o senhor está apresentando a tela do seu celular. Dá uma olhadinha aí, por favor. A gente sofre com a tecnologia. Pronto. Daqui a pouco volta. Ô, Fábio! Tudo bem, Rô? Tudo bem? Casinha, pessoal? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite. Bom dia. Boa noite. O Toninho melhorou? Ele perguntou se melhorou. Melhorei. Ficou bem melhor. Até para jogar bola.
Ainda não, tô no banco ainda. Eu falo, até o Davi, se ele não deu umas pernadas em alguém com a perna esquerda dele, pode ser. Esperando os unidos. Muito negócio engraçado dele, né? Oi, Raquel. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, tudo bem, Bia? Tudo bem, seu Toninho? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, seu Toninho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Lu. Boa noite. Oi, Lúcio. Ah, Seu Cláudio? Aqui, ó. Aparece hoje. Nossa. Rosinha. Boa noite. Oi, Eliane, boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Boa noite a todos que entraram agora. Ana Lúcia. Daniel tá dando boa noite também. Boa noite, Daniel. Boa noite. Seu Geraldo. Vá. Tudo bem? Tudo bem. Cuidado. Essa criançada, que linda. Deixa eu fechar. Sabia. Que delícia. Ainda mais velho que o Benício. Vou te falar. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Márcia. Boa noite. Boa noite, Júlia. Oi, amiga. Oi, linda. Oi. Oi. Oi, Júlia. Valeu, Babi. Quem tá falando? Vamos ver se Meus irmãos, vamos começar então a nos preparar para a nossa reunião. Então, boa noite a todos. Então, os nossos avisos de sempre. Por favor, todos vocês, então, desliguem os microfones. Deixem os microfones desligados. E deixando também um copo d'água para fluidificação. Tá bom? Então, João, podemos começar. Muito bem. Prezados irmãs, irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe esse momento, os nossos propósitos de estudar o seu santo evangelho. Cada um de nós em seu lar, amparado pela espiritualidade. Rogamos a eles que nos possam nos intuir para compreender as lições que eles mesmos trouxeram para nós, né? Para o estudo da noite. Então, com essa alegria em nossos corações, a alegria do Evangelho, vamos preparar a reunião com uma página que o nosso irmão Toninho vai ler para nós, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Prezados irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe, sempre agraciados todos nós, né, por essa oportunidade, nesse momento, em podermos comentar e falar do Evangelho. No livro Vinha de Luz, a lição
em silêncio, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 6. Vale a pena repetir, né? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Emmanuel comenta: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigueis ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é despertivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Essa belíssima página do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier. Em silêncio. E com essa página, essa mensagem sublime, iniciamos a nossa reunião, convidando o Fábio para a prece de abertura. Querido Deus, Pai amado, estamos aqui reunidos em Seu nome, em nome de Cristo, e pedimos humildemente que durante esse Evangelho do lar possa abençoar nossa casa, nossos familiares, possa nos fortalecer e nos dar entendimento
a fim de que possamos compreender a Tua vontade, a fim de que possamos compreender a nossa parte na Sua seara, no Seu trabalho. Que possamos nessa noite nos fortalecer para que sejamos então instrumentos dignos do Teu amor, e onde quer que formos possamos levar o Teu Evangelho através de nossos exemplos e em silêncio servir, sempre na frente, a Sua vontade em nossas vidas, tanto aqui na terra, enquanto encarnados, como em Teu céu. E com esse entendimento, com essa certeza de que os espíritos amigos, muitos familiares, que já nos antecederam no plano espiritual, agora se encontram conosco. Abrimos o nosso coração para receber o Seu Evangelho. Obrigado, querido Mestre. Abençoe nossa reunião. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o egoísmo, o item 12, Pascal, Sens, 1862. Tá ouvindo, Bia? Perfeito, Jô. Obrigada. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçássemos no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos está no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 12, Perfeição Moral, dentro do item do egoísmo. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E a resposta dos Espíritos. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo.
Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tenham para esse objetivo. Tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários. José. Muita paz a todos. Nós estamos vendo um capítulo muito importante, né? Como todos os outros, é lógico. Mas sobre o egoísmo, por que esse daqui, a gente, vamos dizer assim, precisaria destacar, né? Porque a gente se afiniza com ele, né? Então, a questão do egoísmo, né? Então, o esclarecimento do evangelho, da espiritualidade, né? Que, em detrimento dessa imperfeição nossa, que acaba gerando todos os outros vícios nossos e acaba ocasionando todos esses problemas que nós estamos vivenciando hoje em dia, principalmente em sociedade, né? A insegurança, a violência. Nós precisaríamos parar um pouquinho e pensar, né? Nós não podemos reclamar de toda a situação que nós estamos vivenciando. Nós fazemos parte dela, nós é que colaboramos para que ela existisse. O que nós precisamos é nos conscientizar do trabalho que precisamos fazer. Então, o dia que isso vai acontecer, então nós vamos realmente começar a desenvolver um trabalho, começando de nós, para que a Terra se transforme. Por enquanto, o que a gente pensa? Mas está tudo errado, eu vou fazer o certo? O que adianta eu fazer? Né? Então, esquecemos que existem inúmeras passagens no Evangelho, né, que fala que são a aglomeração dos grãos de areia que forma a montanha. Precisamos começar a raciocinar dessa forma, né? Precisamos raciocinar dessa forma. Então, é o grão de areia. Nós somos esse grão de areia. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos integrar com o todo e nos conscientizar que nós fazemos parte da montanha. Então, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós vamos ter que começar a nos esforçarmos para tirar esse egoísmo dentro de nós. Vai resolver a questão imediata, né? Vai resolver imediatamente a questão da segurança, da intranquilidade, da paz que nós queremos? Não vai resolver. Vai continuar. Com certeza absoluta vai continuar tudo. Mas nós temos que pensar em termos espirituais, termos evangélicos, né? Há quantos centenas de anos será que nós estamos aqui na Terra, fazendo tudo errado? E querer que se transforme de uma vez por todas? Imediatamente? Não existe isso. Nós precisamos nos conscientizar disso aí. Nós estamos há tanto tempo errados. Se nós conseguíssemos, né, nos transformar, nos melhorarmos de uma hora para outra, que é difícil também, a melhora é gradativa e lenta, né? Mas vamos dizer que fosse possível a gente se transformar repentinamente, né? A situação vai continuar a mesma.
mas nós estaremos vivenciando uma outra vibração. Nós estaremos vivenciando um outro tempo, uma outra questão, um outro orbe já, dentro de nós já estaria isso. Por que a gente fala isso? Por causa do exemplo do Chico. Chico vivenciou a nossa época, tempos mais difíceis que o nosso, em situações piores, sofreu agressões, sofreu incompreensões, mas ele se manteve convicto na sua condição espiritual e não se deixou levar. E o que aconteceu com ele depois? Por exemplo, né? Então vamos citar 2 exemplos aqui. Uma vez ele foi assaltado na rua. Pegaram o dinheiro que ele tinha para o ônibus. Ele tinha um dinheiro para o ônibus, para pegar o ônibus lá, deu dinheiro para o pessoal. E pediu para que não fizesse mal para ele, que ele cuidava de crianças. Foi sincero, né? Com aquela sinceridade dele, né? A gente não consegue fazer isso porque a gente não tem muita sinceridade nas coisas que a gente faz ainda, né? Nós vamos ter que chegar na condição dele, mas não temos ainda. O que aconteceu com ele? Um dos ladrões pediu para devolver o dinheiro do ônibus. Não, devolve o dinheiro para ele, que ele precisa das crianças dele lá. Quer dizer, por que um dos ladrões, né, um dos criminosos lá fez isso daí com ele? Porque sentiu a vibração dele, que era outra coisa. Só por isso. Depois, uma visita no presídio. Ele quis entrar no pavilhão lá dos piores criminosos que estavam lá, né? O diretor não queria deixar. Ele falou, não, me responsabilizo, pode deixar eu entrar. Entrou, cumprimentou um a um, cada um que ele cumprimentava chorava, inclusive o chefe da facção lá, que estava lá dentro, que comandava tudo aquilo lá, chorou. Nós vamos ter que chegar um dia nessas condições, nessa condição do Chico. Nós vamos ter que chegar um dia nessa condição. De que maneira? Tirando de nós o egoísmo, o orgulho nosso, né? Imagina se a gente vai ter condições, capacidade de fazer isso, né? Mas nós podemos começar com pouco. Podemos começar com pouco. Podemos começar orando, nos esforçando, melhorando gradativamente, para que a gente possa colaborar com Cristo na construção do mundo melhor. Não podemos esquecer que essa construção do mundo melhor, a construção do mundo da regeneração, começa dentro de nós, da nossa vibração, do nosso pensamento, das nossas atitudes, do nosso comportamento, né, do comportamento nosso de uns para com os outros. Nós precisamos começar a refletir em tudo isso, né? Pensar muito, refletir, estudar. Essa lição, por exemplo, do egoísmo aqui, nós precisamos ler, reler, inúmeras vezes, refletir sobre ela, pensar em nós, né? Como que nós estamos diante de uma orientação dessa. É isso que nós precisamos começar a fazer, para que a gente possa realmente conquistar a paz e colaborar para a construção da paz nesse nosso mundo. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus também permaneça com todos nós, né, hoje e sempre. Só para um ponto de meu esclarecimento aqui, eu procurei o significado de egoísmo. E diz assim: egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Então, entre outras coisas, quando olhamos só para nós, estamos agindo de forma egoísta. O Bacelli comentou num vídeo que eu assisti essa semana sobre a mediunidade. E ele dizia assim, que ele ouviu, né, inúmeros médiuns falarem, eu curei. Então, médiuns evidentemente com merecimento,
com um certo já desenvolvimento mediúnico, então com essa capacidade de fazer manifestações físicas ali e realmente curar as pessoas. Mas ele dizia assim, quando ele ouvia isso, até doía. Ah, eu curei? Puxa vida. Não, é Jesus que curou. Por ser o intermédio, tá. Mas lembremos de tudo o mais e não olhemos só para nós. E aí no final da sua palestra ele fala assim, ó, o doutor Odilon estava falando aqui, que em mediunidade, quanto mais plural, mais individual. É meio difícil de entender isso daí. Mas parece que mais ou menos assim, quanto mais a gente distribui o entendimento de que fomos ajudados, compartilhamos dessa visão, bom, os espíritos me ajudaram, Jesus me ajudou, meu espírito protetor, as pessoas à minha volta. Então a gente consegue distribuir e compartilhar e entender que precisamos da ajuda de muitas pessoas. Então a gente começa a seguir o caminho certo, o caminho do Evangelho. Jesus mesmo, ele precisou chamar 12 para acompanhar ele. Interessante que sempre que ele fazia alguma cura, pelo menos 3 discípulos estavam juntos. E talvez porque acabasse ajudando ele na doação de fluidos, não sei. Mas eu sei que precisamos focar nas nossas condutas se estamos agindo de forma egoísta em qualquer situação. Então, quando desejamos que a nossa opinião seja aceita por todos, está errado. Ah, mas a minha opinião está certa. Isso que todos dizemos, né? E por mais que seja certa, por mais que o outro esteja errado, eu penso que a gente deve mostrar o caminho e alertar. Mas se ele quiser colocar o dedo na tomada para saber como é um choque, não tem como a gente explicar. Ele vai ter que pôr o dedo lá. E assim, entre outras coisas, né, na nossa vida. Mas olha, Pascoal, ele diz aqui: sensíveis para com aqueles que sofrem. Precisamos ser sensíveis para com aqueles que sofrem. Então, quando agimos dessa maneira, passamos a agir de forma caridosa. E algo mais interessante, que mais nos alerta também. Se a caridade reinasse na Terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado. Se esconderia, porque se encontraria deslocado de toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados nisso. Como ele fala assim com tanta convicção, com tanta propriedade, imagino que ele já tenha vivenciado, talvez onde ele esteja no plano espiritual, vivenciado uma comunidade, uma cidade onde a ação da caridade é parte corriqueira do dia a dia de todos. Então ele vê que lá reina o que ele comentou aqui: o entendimento entre todos, a segurança. Interessante, né? Eu gostaria de comentar também sobre o livro Fabiano de Cristo e a lição número 9, que fala do feitor de escravos. Olha que interessante, eu vou ler aqui para a gente compreender bem. Sol tropical, alto e ardente, o feitor de escravos sua abundantemente. Baixa a cabeça e passa a testa sobre o braço, querendo enxugar a fronte febril. Olha o senhor Silva, alerta um dos escravos aos demais que estavam trabalhando. Ele não está bem. Mal terminara de falar e Silva desaba no chão. Houve um instante de compreensível hesitação. Poucos daqueles que ali estavam desconheciam a força do seu chicote disciplinador, trazendo marcas no lombo. Natural, pois que
evitassem qualquer precipitação. O primeiro que se atreveu a aproximar-se gritou: ele está morrendo. Em segundos, sem pensar, tomaram-no sobre os ombros e desceram o morro em quase desabalada correria, na direção do convento de Santo Antônio, onde sabiam poder contar com Fabiano de Cristo. Senhor Fabiano, corre um deles na frente a rogar por socorro. Ajuda aqui, senhor Fabiano. Fabiano, arrastando a perna enferma, chega com a sua moringa de água na mão e uma caneca, pronto a prestar o socorro mais eficiente que conhecia. O Silva passa mal, informam dos escravos mais velhos num tom de comovente piedade. Faze por ele o que faz por nós, pai Fabiano. Fabiano enche o caneco com água da sua moringa, dirige-se a um dos escravos que sabia ser o mais sofrido e revoltado e diz: dá-lhe de beber e pede a Jesus de todo o teu coração que lhe mantenha a vida. Mas ele já me bateu tanto. Bem por isso, filho, mostra a Deus agora que perdoas a quem te persegue e te faz sofrer. Revela com teu gesto que não trazes rancor dentro da tua alma. O escravo rendeu-se a Fabiano. Levantou ligeiramente o corpo do feitor e fê-lo beber daquela água que sabia abençoada por Fabiano e que o próprio Fabiano lhe servia na porta do convento quando por lá passava. Aquela água era do poço que Fabiano abrira com suas próprias mãos para dessedentar os escravos que passavam pela porta do convento, que lhe estabelecia as forças, a saúde e a esperança. Silva sentou aturdido. Olhava olho no olho aquele que lhe prestava assistência, em hora tão crítica, qual se estivesse sendo partejado por uma nova vida dentro da sua amargosa existência, marcada pela brutalidade física. O escravo sorriu-lhe atencioso, dizendo: graças a Deus. Silva, apoiando sua mão naquele ombro suarento, iniciava a caminhada de volta, assim como quem se ampara num benfeitor muito querido. E Fabiano retorna mais ao longe, para a portaria do convento, arrastando a perna enferma. Eu acredito que aquele chicote tenha tido uma aposentadoria. Eu imagino que esse escravo, sendo o mais sofredor, o que mais se felicitaria com o desencarne do senhor Silva? Silva, sabendo disso, vê olho no olho que quem estava lhe prestando ajuda era esse escravo. E ele ainda consegue, voltar lá para o trabalho, se apoiando nesse escravo. Olha, eu imagino que, entre inúmeras outras lições que o Chico nos deu, nos trouxe, essa é mais uma que me marca, porque coloca o Evangelho em prática. Precisamos perdoar, precisamos ser caridosos, precisamos isso, precisamos aquilo. Sabemos disso, lembramos disso, às vezes só não lembramos de colocar em prática, no momento necessário. Mas essa lição nos mostra, exemplificando como agir com caridade, com amor e da maneira mais certa de resolver o problema. Como resolver o problema de um escravo, o trato de um escravo com seu senhor, pela caridade, se resolveu. Então, de novo, imagino que o chicote tenha sido aposentado, que tenha entrado num acordo de uma forma diferente, para que o trabalho também fluísse. Enfim, sabemos que a melhor maneira de resolver todos os nossos problemas é praticando o Evangelho. Então, que lembremos de colocar em prática isso, praticar o Evangelho. E todas as lições que nós temos, temos muito material para aproveitar. E só por curiosidade, o Chico fala que Fabiano de Cristo
foi a reencarnação de José de Anchieta. Interessante, né? Que a paz e a alegria de Jesus seja com todos, hoje e sempre. Boa noite a todos. Estava lembrando aqui da postura humilde do Chico, né? Naquela, já assim, com idade avançada, já debilitado, e recebendo aquelas caravanas, né? As visitas. E ele, né, questionando por que será que eles vêm até aqui? E o Adelino da Silveira, né, numa inspiração, né, naquele momento, diz, né, eles têm saudades de Jesus. Então, o seu Toninho no início falando, né, dessa oportunidade que nós temos de nos reunirmos virtualmente, mas eu acredito que em espírito, né, nós nos reunimos nesse horário, nesse dia da semana, também porque temos saudades de Jesus. E é um momento em que a gente ouve esse nome, nos recordamos das lições, nos debruçamos sobre o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, promessa dele, uma realização que está aqui ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos ou dos nossos ouvidos aqui nesse momento. Mas também leva a gente a pensar, né? Se nós nos reunimos aqui com tanta saudade de Jesus, que certamente todos nós sentimos muita, o que temos feito então, né? No restante, nas 24 horas de cada dia? Porque a gente não pode deixar só para ouvir falar de Jesus e pensar em Jesus no momento em que nos reunimos aqui, né? Como a gente vê aqui na lição trazida da noite, uma questão que vai ficar, não sei, vibrando aqui na minha cabeça, né? Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Quantas coisas já não fizemos hoje, quantas palavras já não saíram da nossa boca. E será que em todos esses momentos nós estávamos, né, com o pensamento nele, fazendo com que ele fosse o modelo seguido por nós, né, nos outros momentos todos do dia? Enfim, é para nós pensarmos. Mas que bênção que nós temos esse momento aqui então, né? Que depois seguramente fica reverberando em nós tudo que as lições que lemos, né, e que a gente se põe a refletir. Com relação a esse texto de Pascal, eu também me lembrei assim muito da parábola do filho pródigo, que também é chamada em algumas traduções, enfim, de parábola dos dois irmãos, né? Porque, enfim, nós uma hora nos vemos muito assim como esse filho pródigo, e que a gente resolve viver a vida, né, do nosso jeito, e a gente toma essa herança que nós temos e saímos dissipando tudo, né? E a gente só se dá conta, veja que tristeza, né? Não é nem no meio do caminho, a gente só se dá conta, né? Do quanto a gente caiu realmente quando a gente está lá, né? De cara no chão, já perdemos tudo, enfim, e nos encontramos assim miseráveis, segundo a parábola, mas a gente precisa, né, trazer para a nossa vida. Mas também tem a sua beleza essa parábola, porque
Então, naquele ponto, ele se dá conta da situação e se levanta, né? Se levanta, cria coragem, assume seus erros, errei, né? Quero voltar, lá estava melhor. E tem essa coragem de fazer esse caminho de volta. E é recebido com tanto amor, né? E nós sabemos, através de Jesus, né? Que cada ovelha, né? Cada única ovelhinha é tão importante quanto todas juntas. Então, a importância de cada ser para Jesus, né? E para Deus, e para o nosso Pai. Mas, nessa parábola, existe um outro personagem, uma outra personagem que, assim, também nos leva a refletir bastante, e muitas vezes nós nos identificamos mais com essa outra, né? Que é o irmão que está lá, sempre do lado do pai, trabalhando ao lado dele, né? Diuturnamente, não se afastou nem um instante, não mudou de opinião, não procurou um outro caminho, não quis se afastar. Dedicava ali a sua saúde, o seu tempo, enfim, mas quando ele vê o irmão retornando, aquele que errou, que pecou, né? Enfim, retorna e é recebido com todo aquele amor, com toda aquela festa. A gente vê que por fora ele estava ao lado daquele pai, né, trabalhando com afinco, mas por dentro ele não havia se identificado com aquilo tudo que ele vivenciava. Então, nas palavras de Jesus num outro momento, né, quase assim aquele sepulcro caiado, né? Então, por fora a gente dá a impressão aí cada um que analise a lição. A gente fala muito nessa reflexão, né, de trazer para nós, porque esse autoconhecimento é fundamental para avançarmos. Não é para a gente cair num desespero de culpas e remorsos, mas para a gente realmente se localizar e poder avançar, né? Porque Paulo tinha aquele espinho na carne e era exatamente esse espinho que fazia ele não parar, né? Então, nós que estamos aqui, né, que abraçando ou nos abrigando mais, né, do que abraçando, nos abrigando sob essa a sombra carinhosa da doutrina espírita, né? Uma sombra assim tão protetora, tão refrescante para o nosso espírito cansado já. E muitas vezes nós estamos nesse papel, né? Quando vemos um irmão e conhecemos seus erros, conhecemos as suas quedas, ele quer retomar, ele quer voltar e a gente encontra mil dificuldades, mil empecilhos para essa volta. E aqueles que abraçam e que acolhem, a gente, né, acha estranho, acha que não vai dar conta de voltar, de retomar o caminho, como se Jesus e se a providência divina não renovasse as nossas oportunidades todos os dias, né? As nossas também. Então, essa postura, né, desse irmão que é egoísta, ele é egoísta, também é uma personagem dessa parábola que muitas vezes a gente deixa de lado como se a única que nós devêssemos focar no estudo fosse o pródigo, mas o egoísta também é uma coisa para nós estudarmos bastante, né? Em nós, se estamos encontrando assim uma identidade, né, com a nossa postura. Embora talvez o evangelho na boca, mas será que meu coração está vibrando, né? De acordo com essas palavras, de acordo com esse ensinamento. Então, na nossa mente vai ficar seguramente
Quando, pois, o tomarei como modelo de todas as vossas ações, na minha vai ficar, ela já está. E essa beleza aqui, né, para que a gente não se desvie realmente, né? Já que estamos tentando, né, abraçar essa mesma causa, o Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. E ele não se importava absolutamente com a própria consideração se ela viesse a sofrer com isso. O quanto nós nos colocamos em primeiro lugar nas situações, né? O que vão pensar de mim por isso ou por aquilo? E perdemos esses momentos de ouro de cada dia, né? Que é o momento de praticar a caridade. Então, que a gente possa refletir sobre isso tudo, sobre essa riqueza que a doutrina espírita traz para nós. Muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. Tem um evangelho vindo completar o nosso dia e trazendo para todos nós o alívio, trazendo a consolação, o alívio de que a mensagem do evangelho é portadora. Fazendo nessas nossas paradas, nessa meditação que o evangelho nos convida a direcionar, né, os nossos pensamentos à renovação mental que precisamos, né, todos os dias, para que a gente possa sair um pouco do corre-corre da vida, né, dos inúmeros compromissos, deveres, obrigações diárias que muitas vezes nos fazem até mesmo nos esquecer vamos dizer assim, nos esquecer do verdadeiro tesouro, da verdadeira riqueza, da verdadeira conquista, que são a conquista dos sentimentos. Então, trabalhando naquela expressão de Jesus, né, que ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ali onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O meu Espiritismo nos mostrar o que é o verdadeiro tesouro, o que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira conquista que o homem pode fazer. Então, a mensagem é muito clara, a mensagem da noite. E ela é claríssima quando ela realmente nos mostra que a prática da caridade, a caridade material, que é a mais fácil, porque a caridade moral é a mais difícil, está no Evangelho. A caridade moral precisa ter muita mais coragem, muito mais coragem para praticar a caridade moral, porque ela é todo instante, com todas as pessoas. Ela é com o criminoso, com aquele que talvez tenha, em alguma outra vida, nos retirado, né, de nossa família. A caridade moral é muito difícil quando, por exemplo, aquele que usou da trapaça, né? Que quantas histórias existem de fazendeiros, né? De empresários que um passa a perna no outro, engana, quantas histórias até mesmo de assassinato para que pudessem tomar as terras do outro, às vezes até mesmo a família, né? Possar-se da própria esposa, quantas histórias. Então, quantos corações flagelados que são convidados a vivenciar a caridade moral nessas situações. Então, quanta bravura de alma, quanta coragem é preciso desenvolver, que grandeza moral, espiritual, a ponto de abandonar a ideia da vingança, porque o impulso, né, da revolta e da vingança brota com todo vigor diante de uma situação em que um familiar nosso é humilhado, um familiar nosso é prejudicado, que acontece algo terrível assim. Então, quanta bravura de alma para vivenciar a caridade moral em recusar a vingança. Recusar a vingança. Então, quando se vence isso é fabuloso.
Isso garante para nós o que diz aqui o Evangelho. O egoísmo é a negação da caridade. E sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade e nem segurança. Então, sem a caridade não vai haver segurança na terra, né? Não vai haver segurança na terra. Então, o Sr. Toninho leu aquela mensagem no início, dizendo assim, que precisamos discernir a vontade de Deus em todas as situações. Tem um texto de Meimei sobre a vontade de Deus, e que ela diz assim, uma reflexão: podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento, a vontade de Deus é a paciência. Na perturbação, é a serenidade. Diante do mal, é o bem que auxilia. Perante as sombras, a vontade de Deus é a luz. No trabalho, a vontade de Deus é o devotamento ao dever. Na amargura, a vontade de Deus é a esperança. No erro, a vontade de Deus é a corrigenda. Na queda, é o reerguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. Junto à discórdia, é a harmonia. À frente do ódio, é o amor. No ruído da maledicência, é o silêncio. O silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. Na vida comum, a vontade de Deus é a bondade em favor de todos. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Então precisamos pedir inspiração a Deus para entender o que vem a ser o egoísmo. Porque existe muito mais egoísmo naquela pessoa que se joga no sofá durante o dia todo, se fazendo de uma pessoa simples, humilde, né? Mas que na verdade esconde outra coisa. Enquanto que aquele, muitas vezes, que já está aposentado, né, que já tem uma idade avançada, ele se dispõe a beneficiar, às vezes, o seu quarteirão, o seu condomínio, as pessoas à sua volta. Né? Então, isso, aquele que não fica inativo, precisamos entender muito bem isso. Às vezes as pessoas taxam, né? Fulano não para, deve ser um egoísta. Então, existe muito mais egoísmo naquele que fica embaixo da sombra de uma árvore o dia todo, desfrutando de saúde, de condição orgânica propícia ao trabalho. Precisamos discernir, então, o que está dizendo aqui. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Acho que é por isso que Jesus já disse, né? O Pai e eu trabalhamos sem cessar, né? Muita paz a todos. Uma boa noite. Prezados irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. Primeiramente, devemos agradecer a bondade de Jesus, né? De nós podermos usufruir dos esclarecimentos, da consolação que a doutrina espírita nos oferece como bênção. Doutrina esta que é fé aliada à razão e enviada por Deus, nosso Pai, que está no céu. Lembremos as palavras de Jesus, quando ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que vai lembrar tudo o que eu tenho dito e dizer outras coisas que certamente vocês não poderão compreender agora. Então, esta é a doutrina que nós temos em nossas mãos para nos esclarecer, para nos consolar. Que nós precisamos valorizar esta oportunidade desta reencarnação, porque ela não veio, não caiu do alto. Houve muito sacrifício, muito trabalho por irmãos nossos
Estou dizendo desde a época de Jesus, porque o Espiritismo não começou com Kardec. O Espiritismo é Jesus, Kardec, Chico Xavier, em sua essência. Então, foi muito trabalho, os cristãos, o sacrifício dos cristãos, para afincar na terra o cristianismo. Enfim, temos hoje esta bênção, ou essas bênçãos, que nos envolve a todos. Então vejamos a profundidade dos ensinos que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na noite de hoje. Nessa pergunta 913, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E os Espíritos são taxativos. Nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Primeiramente, eu queria chamar a atenção dos nossos irmãos. Eu, particularmente, até ter lido esta questão do Livro dos Espíritos, conhecido da doutrina espírita, né? Eu ter conhecido a doutrina espírita, jamais eu imaginaria que o egoísmo é um vício. Um vício. Antes de conhecer essas questões da doutrina espírita, se alguém perguntasse para mim qual é o vício mais radical, né, dentre os vícios, qual que se pode ser considerado como mais radical, eu ia pensar aí nas drogas, né, no crack, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas o mais radical é o egoísmo. E ele coloca aqui para nós, né, que estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Olha outro ponto interessante essa questão, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a inveja. A inveja, aquele que é invejoso é egoísta. Por quê? Porque ele desejaria que ele estivesse no lugar do outro, ele queria ter aquela propriedade, aquele bem, ou ser daquele jeito, né? Ter aquela fama, sei lá. Então é egoísta, né? O ciumento, quer dizer que por trás do ciúme está o egoísmo? Sim. E quer como propriedade, né? Estabelecer alguma coisa como propriedade dele, somente dele, esse é o detalhe, né? Só ele quer se apoderar daquilo. E assim são os outros, né? O orgulho, quer dizer que por trás do orgulho está o egoísmo. Se formos verificar, né? Analisando assim bem por cima, a pessoa se acha melhor do que as outras. Eu sou melhor. Eu sei tudo. Verdadeiro egoísta, né? Então nós observamos que realmente o egoísmo, né? E todos os vícios, todas essas imperfeições, todas as imperfeições e principalmente o egoísmo, realmente são vícios que nós deixamos desenvolver em nós. Deus não nos criou. Porque um vício se adquire, né? Nós não tínhamos, e se adquiriu. Nós não fomos criados com vícios, mas nós deixamos. E a característica realmente do vício, a gente observa nas imperfeições. Porque nem todos são egoístas iguais. Nem todos são invejosos iguais, por exemplo. Todos nós temos um pouco de inveja, mas tem algumas pessoas que são doentias, né? Nem todos nós temos um pouco de ciúmes, mas tem pessoas que são extremamente ciumentas, orgulhosas. Então, realmente, a característica, né? Como tem aquele que toma
o seu aperitivo, tem lá seu vício. Tem pessoas que não vivem sem álcool. De manhã, ela já entra no bar, pega aquele copinho e vira um copo de caída, não vive sem aquilo. Então, o vício dela é bem maior do que o do outro. Não deixa de ser vício o do outro, mas... Então, a característica realmente do egoísmo, do orgulho, da inveja, enfim, todas as imperfeições, são vícios que nós estamos aqui na Terra em tratamento. E estamos descobrindo agora que somos viciados, né? Que até então a gente não achava. Antes da doutrina espírita, eu não me achava que tinha algum vício. Agora eu vejo que eu preciso entrar em tratamento constante para fazer desaparecer, né, essas imperfeições, essas viciações e deixar crescer aquelas sementes. Essas sim foram colocadas em estado latente na hora da criação, que são as sementes das virtudes, que Jesus as vivenciou entre nós, nos deu o exemplo da grandeza que pode enxergar essas sementes, né? Essas virtudes. Então, meus irmãos, realmente abençoada seja esta doutrina, né? Porque nós estamos vendo aqui tudo que nós estamos vivenciando nesse momento na Terra, essa confusão toda, todos esses problemas, né? Demonstra realmente que nós ainda somos muito egoístas. Nós não conseguimos nos reunir para, por exemplo, combater essa questão do coronavírus, vamos pegar como exemplo, né? Dá a impressão que essa questão foi levada por nós, toda a sociedade, o mundo todo, como aquele caso, por exemplo, de um caminhão que tomba na estrada cheio de garrafa, de alguma coisa, de comida, de alimento, e que, em vez de socorrer o motorista e fazer reverter aquele acidente, não, vai lá, saqueia a carga. Então, nós ainda, eu acredito até que essa prova, nós não estamos passando por essa prova. Nós estamos demonstrando para Deus, para o nosso Pai que está no céu, que nós ainda não sabemos lidar, que nós ainda não nos amamos, que o nosso egoísmo ainda é muito grande. Então, a doutrina espírita, ela veio, né, para que nós possamos dar consciência, ter consciência sobre esta realidade e, de uma forma geral, né, no decorrer do tempo, possamos combater em nós e nos transformarmos. Aí sim, seremos uma sociedade no futuro não simplesmente de um mundo em regeneração, mas espíritos regenerados, onde o amor imperará e vai desaparecer todas as misérias e todas as inseguranças que nós temos hoje, como está aqui, que o egoísmo causa para nós. Que Ele nos abençoe a todos. Ai, meu Deus. Prezados irmãos, muita paz. Agradeço todos os comentários que vieram nos elucidar, nos clarear a conduta diante do momento que estamos vivendo, né? E com lições sublimes. O Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre colocamos, é o terceiro livro da codificação. 1864, a sua primeira edição. E vemos que é uma obra também
monumental, né? E Kardec conseguiu sintetizar o Novo Testamento colocando a essência, né, do que Jesus trouxe para nós. Então, nós temos também que deparar com isso, né, para que veio nos facilitar o entendimento. E a gente sente que o livro mais solicitado, né, mais indicado, vamos dizer, para a nossa atividade. Então, esse capítulo 11º, né, amar o próximo como a si mesmo. Então, Kardec elabora, como todos os outros, né, dentro de um critério de sequência que nos leva a um entendimento bastante simples, né? Então ele inicia com o maior mandamento, depois a expressão dai a César o que é de César, que não deixa de ser, né, o amar o próximo como a si mesmo, né? Isentando totalmente do egoísmo, né? Então nós egoístas vamos provocar Jesus lá com o pagamento do imposto, com os compromissos, né, que nós sempre abominamos, que é o egoísmo, né, querendo para nós, não para os outros. Então ele coloca essa expressão e dá a sua explicação sublime, né? Depois das instruções dos espíritos. Como ele elaborou isso, né? Será que nós não temos que pensar onde adquiriu todas essas mensagens? Porque o espaço que ele levou para elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 anos. 3 anos. 1861 a 1864. Então nós temos que também pensar nisso, né? Esse legado para a humanidade. Então, nas instruções dos Espíritos, a lei de amor de Lázaro, depois a lei de amor de Fênelon. Então nós temos que saber quem são esses espíritos, né? Depois, no mesmo assunto, uma mensagem de Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris. Depois, sobre o egoísmo, tudo relacionado, olha que coisa fantástica, né? De Emmanuel, o nosso Emmanuel, né? Que pertence à falange do Espírito da Verdade, e a de hoje de Pascal, Blaise Pascal. Depois a fé e a caridade, vai colocando como amenizando, né, o vício terrível, né, de um espírito protetor, caridade com os criminosos, afastando o egoísmo, né? Nós hoje não temos essa noção. Uma mensagem de Elizabeth de França, foi guilhotinada. Ontem, 14 de julho, né? A Revolução Francesa, ela foi presa nessa época aí, 1789. Depois, mensagem de Lamennais, e completa então o capítulo. Então, prezados irmãos, né? Para falar sobre o egoísmo, que é um vício radical, né? Que carregamos conosco e que, segundo André Luiz, o egoísmo é o abuso do direito. Abuso do direito. Então, nós não respeitamos absolutamente, praticamente ou nada, né, das nossas obrigações com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Estamos vivendo agora esse momento, né, de uma aprovação coletiva
que é esse Covid, e quanta polêmica, né, surgindo a esse respeito das vacinas, a respeito de tratamento. Então, é tudo fruto do egoísmo. Essa baderna, né, que nós criamos. Então, prezados irmãos, nós espíritas, frequentando um centro espírita, onde temos a oportunidade de praticar a caridade, procurando nos apoiar nos exemplos, né, principalmente de Chico Xavier, que é o nosso contemporâneo. Isso é uma bênção para nós, né? Praticamente a maioria aqui, contemporâneo de Chico Xavier. Quantos daqui beijaram a mão dele lá em Uberaba? Fomos abraçados por ele. Então nós não podemos perder esse lance, né? Esse elan. E temos o lugar para praticar tudo aquilo que está aqui na doutrina espírita, que Jesus trouxe, e o exemplo mais próximo é o de Chico. Como que nós estamos conduzindo isso, né? Realmente como ele conduziu, para não ir muito longe, né? Então, Chico, será que o egoísmo, os interesses mais pessoais não estão até prejudicando o nosso convívio, o nosso núcleo? Precisamos pensar nisso. Porque bem falar do egoísmo dos outros, então isso é muito fácil, né? Mas falar dessa situação, nós com essa oportunidade nas mãos, como que nós estamos agindo? Então na nossa porta lá, da Rua João Fontana, diariamente, o dia inteiro, chegando donativo. Chegando donativos de cerca de 98% que não são espíritas, e levando para um centro espírita. O que é isso? Nós pensamos nisso? O que espelha o Evangelho? O Evangelho. E esse tal de egoísmo, né, que é o abuso do direito, segundo André Luiz, pode até prejudicar. Então nós precisamos nos dedicar com amor à causa. E agora, por que veio nas nossas mãos, né, esse entendimento, essa reunião, esse diálogo, falando do que somos, né, egoístas. Então, prezados irmãos, né, vamos pensar melhor a respeito disso tudo. Então, essa pandemia, esse Covid aí, é uma bênção. É uma bênção que nós não estamos entendendo. Precisamos mudar. Então, Deus, na sua bondade, Ele mostra, né? No meu entendimento, Ele chacoalha. Mas Ele não faz isso, né? Mas para mim Ele precisa fazer, por isso que eu entendo assim. Para a gente acordar. Abuso do direito. E Pascal, Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico, inventor. Não coloquei aqui. Católico. Eu fico pensando, né? Sempre comentando, né? Então aqui mesmo tem Fenelon, né? Católico, prelado católico. O número de prelados católicos nas instruções dos espíritos é acentuada.
Como que a gente explica isso? Nós temos que pensar. Então, eles estavam com o Cristo, não estavam com a igreja. Eles estavam com o Cristo, porque o Cristo estava preso dentro da igreja. Veio o Espiritismo, liberou, soltou Jesus. Eles estavam com Jesus, não estavam com a igreja. Então, nós temos que entender isso. Então, que luta, né, de Kardec, nesse entendimento, acolher esses gênios, esses espíritos evoluídos, que viveram presos, né, dentro da igreja, como nós também estivemos. E a alforria pelo Espiritismo, eles vieram, eles estavam com o Cristo. O Espiritismo é a mensagem do Cristo. Então nós temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. E apagar a nossa personalidade egoísta, né? Então, prezados irmãos, Pascal, um filósofo, matemático, inventor, um físico. A primeira máquina de calcular, ele que inventou. O que você falou, Beatriz Dama? Uma linguagem de programação chamada Pascal. Eu acho que já é dele lá, deve ser. Então o espírito dessa envergadura. E dessa envergadura, então ele dá uma definição desse vício que está dentro de mim. O egoísmo é a negação da caridade. Falei agora da caridade que nós temos que praticar, né? Mas o egoísmo é a negação dela. Depois ele continua. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Intranquilos na vida social. Para não sair de casa, que minha casa tem alarme, tem portão de segurança, tem... É isso aí. Pelo egoísmo. Não há segurança. Então, todo esse aparelhamento não resolve nada. Não diz nada para nós, né? Daí ele continua com o egoísmo e o orgulho, que é o complemento, que andam de mãos dadas. Essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Interessante, às vezes eu fico pensando assim, né? Quando a criança chega em casa, né? E lá meio choramingando, que houve um problema na escola, então a primeira coisa que o pai diz para ele: olha, não seja bobo, hein? Não seja trouxa, hein? Não deixe ninguém passar por cima de você. O mundo é dos espertos, já diz para a criancinha desse tamanho. Não é isso que a gente faz? Pelo menos. Pode ser que eu esteja enganado também, né? Com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dada, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Então nós precisamos ser espertos, não podemos ser bons. Bom é bobo. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Olha que expressão, laços de família. A sociedade sem família é um caos, um caos. Nós precisamos ler ou tomar conhecimento do convívio dos indígenas, como era a comunidade deles. Os peles vermelhas da América do Norte, o exemplo.
de dignidade, de família. Eles não conversavam com os filhos de pé. Eles abaixavam e ficavam na mesma altura das crianças para conversar. Eles lá. Então, prezados irmãos, que estamos encerrando, né? Mas tem o irmão José diz assim sobre o egoísmo. O homem, nesse livro aqui, o homem egoísta encoleriza-se com maior facilidade do que, por exemplo, o que um animal que sempre reage quando provocado ao extremo. Será que isso não entra dentro da gente? Como um exemplo, né? Então o vício está tão arraigado que a gente nem percebe, né, essas expressões. E vejamos, né, no livro dos Espíritos, maravilha, então, sem ofensa nenhuma, dizendo o que nós somos, sem nos ofender. Isso que é o Evangelho, né? É o Cristo. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? O Espírito da Verdade nos diz. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tenham para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Não diz que nós somos egoístas, diz o que não temos que fazer para neutralizar, né, esse mal. Prezados irmãos, fomos agraciados, né? Uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, né? O título Em Silêncio, Agir por Amor à Causa, né? Ele diz numa frase aqui: tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, muita paz. Eu gostaria de colocar para todos nós que amanhã nós vamos ter uma palestra do nosso irmão Carlos Bacelli, que nós vamos mostrar. Vamos mostrar aqui no vídeo, quem quiser, né? Então, amanhã, no Evangelho no Lar, às 20 horas, no Centro Lar Espírita Cristão Elizabeth, do Guarujá, o Bacelli vai ser entrevistado, vai fazer uma palestra. Então, amanhã às 20 horas. Então, no site do Bacelli, né? Acho que consegue entrar, deve ser aqui também, ó. No Lar Espírita Elizabeth, através do Instagram, aqui em cima, para entrar na live, para ouvir o Bacelli, então, amanhã às 20 horas. Então, todos estão convidados, quem quiser aproveitar essa oportunidade. Um abraço a todos, uma semana de paz, de trabalho e de bastante luta, para que todos nós possamos estar cada vez mais
engajados nessa luta para superar tudo isso. Então vamos encerrar com a prece que a cita São Fim vai preferir. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, nós os agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos reunidos em torno do Teu Evangelho. Evangelho de luz, Evangelho de esperança. Muito obrigada, Jesus. Que o Teu amparo, Teu amor esteja em todos os lares do nosso planeta Terra, trazendo a paz e a esperança para todos. Igualmente, nós pedimos, Jesus, pelo nosso querido Brasil, que o anjo Ismael continue nos abençoando e nos protegendo. Pedimos também, Senhor, que o Teu amor, a Tua luz, percorra os presídios, as cadeias públicas, os hospitais, as creches, asilos e todas as casas, Jesus, que trabalham em prol do Teu Evangelho de luz e de salvação. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de hoje do Teu Evangelho e que a Tua luz e a Tua paz esteja com todos. Que assim seja. Vamos agora, então, à leitura das mensagens. Luciano, você tem mensagem? Não, Bia. Tá ok. Liane, por favor, lê a sua mensagem para a gente. Meus caros irmãos, estava meio perdida, me sentindo desamparada, distante. E eis que ouvi a palavra de Jesus quando vocês leram o Evangelho hoje. Sou grata por terem se reunido para essa reunião, senti a vibração e me aproximei. Se puderem, continuem sempre fazendo dessa forma. Vejo luzes saindo de vários lares. É uma sensação de paz e amor indescritíveis. Esse banquete sendo levado a tantos lares ao mesmo tempo. Imaginem a minha alegria de estar aqui, transmitindo essa mensagem. Sei que, assim como eu quando estava encarnada, ainda existem muitos incrédulos. Creiam na continuação, mas principalmente no amor que vem de Cristo para cada um de vós. Muita paz a todos. Jesus os abençoe, uma irmã em Cristo. Muito obrigada, então, meus irmãos. Não, William não, nem a Raquel hoje. Terminamos as mensagens hoje. Muito obrigada, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima reunião. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, Rô. Boa noite. Boa noite. Tchau. Oi, pai.